justificação, ou uma justificativa, ou justificativa racional, né? Quer dizer, os nomes são usados aproximadamente de maneiras sinônimas ao longo da história do assunto, né? Ah, o que Platão tenta mostrar ao final do diálogo, até o final do diálogo, é que não basta ser uma crença para ser conhecimento, porque você pode acreditar coisas falsas, não basta ser crença verdadeira, porque você pode ter uma crença verdadeira só que sem saber dar uma mínima razão por que você tem aquela crença, né? Por exemplo, uma criança é capaz de dizer que um teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro, né? Só que você pergunta, ela vai dizer por quê? Porque meu tio falou, meu tio sabe das coisas, o meu pai falou, e meu pai é um super-homem, etc. Mas você não pode dizer que a criança sabe que aquele teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro, ela não tem nem noção do que é o teorema, né? Ela ouviu falar, né? E ela está tomando a palavra do pai ou do tio como sendo uma palavra dogmaticamente. Então ela não é capaz de dar uma justificativa racional, né? Ela tem crença, essa crença é verdade, é verdade que aquele teorema é verdadeiro. Aliás, parênteses, teorema verdadeiro é um pleonasmo, né? Porque na matemática, uma das coisas que a gente vai estudar é que na matemática só existem teoremas verdadeiros. Para chamar alguma coisa de teorema é porque aquilo lá é verdadeiro, tá? Fecha parênteses, isso é só um detalhe da exposição. Então a criança não é capaz de justificar a crença que ela tem em algo verdadeiro. Então não dá para chamar aquilo de conhecimento, pelo menos no primeiro nível, uma primeira aproximação do assunto, né? Nós vamos ver em mais detalhes isso aí depois. Então, como eu disse, o diálogo termina em aquilo que os gregos chamavam de aporia, né? Aporia, que significa surpresa, confusão, perplexidade. Eu acho que é o que mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia com a síndrome do coronavírus, com a epidemia. Então, estamos num estado de aporia, uma surpresa, perplexidade, sem saber o que fazer, né? Sem saber como chegamos a isso, sem saber o que fazer. É mais ou menos a situação dos interlocutores de Sócrates no final do diálogo, mas aproximadamente a tradição filosófica depois de Platão acha que extraiu desse diálogo platônico aquilo que é chamado de concepção tripartite do conhecimento. Tripartite, né? O nome é chique e complicado, mas o que quer dizer isso é simples, né? Três, partite significa que são três condições, ou três partes, né? Para caracterizar algo como conhecimento. Então, de alguma forma, a crença tem que estar envolvida, só que crença, qual é a dimensão? Onde é que está a crença? Está no mundo? Não, a crença está na psicologia. A crença é um estado psicológico. Tá? Então, se não existe um sujeito que tem estados psicológicos, não existe conhecimento. Tá? Um computador não sabe nada, porque o computador não é um sujeito que tenha estados psicológicos. O computador é simplesmente uma máquina que executa comandos, né? Então o computador não sabe nada. Ainda que a gente brigue com o computador, né? A gente acha que, hoje em dia a gente acha que o computador tem desejos, quer nos sacanear o tempo todo, etc., né? Mas o computador não sabe nada, é uma máquina. Para saber tem que ter um estado psicológico, né? O estado da crença. Segundo lugar, tem que ter o requisito da verdade, só que a verdade não está na crença, não está no estado psicológico. Curioso isso, né? Mais adiante nós vamos ler um autor chamado Williamson, que faz essa distinção muito interessante, né? Quer dizer, a crença é um estado psicológico, mas a verdade não tem nada a ver com o estado psicológico. Você pode crer ou deixar de crer em coisas que são verdadeiras ou não são, mas ser ou não ser verdadeiro não tem a ver com a sua crença, tá? Então, verdade ou falsidade tem a ver com uma propriedade objetiva daquilo que é crido, né? Crido, o verbo crer, né? Daquilo que é particípio, né? Do verbo crer, isso. E terceiro, a noção, o terceiro elemento da concepção tripartite, ou a concepção ou análise tripartite do conhecimento. Primeiro ingrediente, crença. Segundo ingrediente, verdade, que não tem a ver, não é psicológico, é uma característica objetiva daquilo que é crido. Terceiro ingrediente é a justificativa. Então, essa capacidade de dar uma justificativa, né, racional.
Porque a justificativa também não pode ser uma justificativa do tipo, ah, eu sonhei. Não é uma justificativa. Né? Ou eu tenho uma forte convicção. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Né? Eu sabia disso, por quê? Porque eu tinha uma forte convicção. Né? Isso não é uma justificativa racional. Né? Ou eu sabia disso porque meu pai me falou e eu acredito em tudo que meu pai me disse. Isso não é uma justificativa racional. É uma justificativa, né? Eu acreditava nisso porque meu pai me falou, eu acredito em tudo que meu pai me falou. É algum tipo de justificativa, mas não é uma justificativa racional. Né? Então isso é conhecido como, classicamente, ao longo da história, é conhecido como a concepção ou análise tripartite do conhecimento. Ela mais ou menos esteve presente, né, de maneira explícita ou implícita, na maioria dos autores que se dedicaram à teoria do conhecimento a partir de Platão. Né? Então ela está mais ou menos implícita em Aristóteles, mais ou menos implícita em Kant, ela está implícita em Descartes. Quando vocês forem ler a discussão de Descartes, ela está implícita em Descartes. Né? Ele não diz isso, eu estou usando a concepção tripartite. Pouca gente usa esse termo tripartite. Isso acho que é um termo que virou termo de arte no século XX. Né? Ou os epistemólogos do século XX começaram a usar esse termo. Mas essa concepção está implícita em quase toda a história da filosofia até o século XX. No século XX, em particular, naquele ensaiozinho de 2 páginas de Gettier, que eu falei para vocês num vídeo passado, é que essa concepção foi mais claramente colocada em xeque. Tá? Quer dizer, o que os vários filósofos tentaram fazer, a partir de Platão, e sobretudo em Descartes, por exemplo, né, ou Kant, é se concentrar na questão da justificação. Né? O que significa, então, uma justificativa racional para uma crença em algo que é verdadeiro. Tá? Então, vocês vão ver a busca de Descartes, né? Que é muito bonito o texto de Descartes, é uma coisa assim realmente épica, gloriosa, mas é uma espécie de busca gloriosa e heróica por uma justificativa que estivesse acima de qualquer possibilidade de dúvida. Uma justificativa absolutamente segura, absolutamente racional. Né? Descartes não está tão preocupado com o primeiro item da concepção tripartite, que é o estado psicológico da crença. Ele não se preocupa muito com isso. Para ele, Descartes toma como claro o que significa crer em alguma coisa, estar no estado psicológico. Né? Aliás, pouca gente ao longo da história da filosofia se preocupou em questionar ou tentar entender o estado de crença. Né? Um deles foi David Hume, né? Que a gente vai passar marginalmente por Hume, mas Hume tem uma teoria sobre o estado psicológico da crença. Mas Descartes não toma como problemático, não toma, né? Kant tampouco. Né? Descartes não se preocupa tanto com a noção de ser verdadeiro ou falso, ou seja, com o segundo elemento da concepção tripartite. Né? Para ele toma como sendo algo claro também, é claro o que significa dizer que algo é verdadeiro. Mesma coisa Kant, mesma coisa vários deles. Né? Então, eles normalmente vão no elemento que aparentemente é o elemento, à primeira vista, é o elemento mais problemático da concepção tripartite, que é a questão da justificação. O que significa dar uma justificativa racional para uma crença? Né? Ou em que condições nós estamos dando uma justificativa racional para uma crença? Ou o que é requerido para que a justificativa de uma crença seja uma justificativa racional? Né? Então, boa parte da discussão filosófica em torno da teoria do conhecimento se concentrou na questão da justificação. Mais adiante, lá para quando chegarmos vai haver um módulo temático nesse curso chamado a concepção tripartite. Lá a gente vai dividir então a nossa preocupação entre esses 3 itens aí, né? Vamos comparar esses. O que é mais difícil de entender? O que é mais fácil de atacar, né? É o aspecto da verdade, é o aspecto da crença ou é o aspecto da justificativa, né? A galera quase toda foi para o lado da justificativa, né? A justificativa é explicitar o que significa uma justificativa, em que condições uma justificativa é satisfatória, parece ser o lado mais frágil ou mais vulnerável, né,
da concepção tripartite do conhecimento. Mas vocês vão ver que não é. Os outros também são igualmente vulneráveis, né? E no século XX, vários epistemólogos propuseram tratamentos extremamente sofisticados sobre a noção de justificação epistêmica, né? Tentando superar o que a partir dos anos 60 passou a ser chamado do problema de Gettier, né? Gettier veio mostrar que vocês vão ficar surpresos, vocês vão ficar no estado de aporia, né? Quando lerem o artigo de Gettier, que é um artigo maravilhoso, como eu disse, em 2 páginas. Em 2 páginas ele deu um tiro no coração da concepção tripartite, né? Em termos tão simples que qualquer um, né, pode entender, né? Não precisa ser filósofo para entender o texto do Gettier. Que ele vai mostrar no texto que crença verdadeira e justificada nem sempre é suficiente para ser caracterizado como conhecimento. Você tem situações em que você tem crenças verdadeiras justificadas, né, com o mais alto padrão de justificação, e ainda assim não pode chamar aquilo lá de conhecimento. Aí depois de ler Gettier, você tem 2 alternativas. Você fala, então acabou, pô, não tem jeito, não dá para saber se algo é conhecimento ou não. Não dá para saber se a crer na teoria física, eu acreditar na lei de Newton é conhecimento. Por que acreditar na lei de Newton é conhecimento e acreditar que a Terra é plana não é conhecimento, né? Ou crer na lei de Newton é conhecimento e acreditar que os astros estão guiando a minha vida, a astrologia, não é conhecimento. Ou a crer no mito da criação do mundo, o mito indígena da criação do mundo, eu posso crer, mas não é conhecimento, né? É outro tipo de coisa, é uma ação cultural, é um envolvimento cultural, etc. Eu posso até crer aquilo lá, de uma certa maneira, orientar a minha vida, mas não é conhecimento, né? Mas então, se o Gettier está mostrando que a física tem crença verdadeira justificada, mas crença verdadeira justificada não basta para caracterizar como conhecimento, então muita gente desespera, fala não tem solução, né? O problema do conhecimento não tem solução, não dá para diferenciar o que é conhecimento do que não é, né? É uma espécie de situação cética, né? O que nós chamamos na filosofia de ceticismo. Ceticismo não é uma atitude simplesmente existencial. O ceticismo na filosofia é uma posição dentro da teoria do conhecimento que conclui que não existe justificativa racional para as nossas crenças, mesmo para as crenças verdadeiras. Portanto, não existe conhecimento de fato, né? Há 2 alternativas, então, em vista do problema de Gettier, que a gente vai estudar mais lá para frente, né? Uma é ceticismo, chutar o balde, não tem jeito, né? Eu não consigo mostrar para um terraplanista que o que ele está falando não é conhecimento, por oposição a que o pessoal está fazendo lá no Instituto de Física, testando, publicando papers, etc. Eu não consigo mostrar, por quê? Porque, em última instância, não existe maneira de diferenciar essas 2 coisas, né? Isso é uma posição cética. Outra posição é fazer, que vários epistemólogos foram fazer, é tentar refinar a noção de justificativa epistêmica. Não, deve ter mais critérios aí que a gente não está ciente ainda, deve ter coisas ali, requisitos para uma justificativa epistêmica. Vamos tentar deixar a coisa mais clara, né? Pelo fato de a gente estar confuso, não saber para que lado ir, não significa que não exista uma verdade das coisas. Vamos procurar então qual é a verdade das coisas. E aí então veio uma tradição enorme, depois do artigo do Gettier, uma tradição enorme no século XX, de gente tentando refinar a noção de justificativa epistêmica, ou seja, em última instância, para tentar saber quando de fato existe conhecimento, né? A crença verdadeira justificada e justificativa epistêmica, mas a justificativa pode ser uma coisa bastante complexa, bastante intrincada, e tem algumas soluções que são no seguinte sentido. Olha, a noção de justificativa é uma noção basicamente contextual. Em certos contextos, dizer que eu acredito nisso porque meu pai falou, ou porque um grande matemático me disse, é uma justificativa aceitável, tá? Então, neste contexto 1, isto funciona como conhecimento. Num contexto 2, os requisitos podem ser mais fortes. Eu preciso dar uma demonstração, uma prova de que eu de fato entendi aquilo lá e que eu sei demonstrar, tá? Então, no contexto 2, não existe conhecimento. Então, a noção de conhecimento seria uma noção contextual.
fazer uma pausa porque está acabando os 15 minutos.